Boa noite. Estamos em mais um programa do canal Gazeta Operária da luta pelo socialismo. E hoje com um assunto que intitulamos Avança o Estado policial no Brasil e no mundo. Esse é um assunto extremamente crítico, principalmente quando consideramos, em primeiro lugar, a enxurrada de ataques que a Operação Lava Jato e o judiciário como um todo, além de outras forças manipuladas e controladas diretamente pelo imperialismo, têm colocado em pé no Brasil. Isso, em primeiro lugar, acontece contra o regime político existente hoje. Mas já começa a aparecer indícios de que os ataques também têm como objetivo os movimentos sociais, os partidos políticos da esquerda como um todo, etc. O Estadão, por exemplo, ontem publicou uma notícia de que o MST estaria envolvido na corrupção. Já existe a CPI da UNE. Já sobre o sindicato, bom, não precisa nem falar, né? Nesse sentido, o grande ponto que está caracterizando a situação política atual é a escalada dos ataques em condições em que ataques menores estão indo para ataques cada vez maiores. E conforme nós tínhamos analisado, o objetivo tem sido a ir quebrando, atacando paulatinamente os setores mais à esquerda do regime burguês, na direção aos setores mais à direita. Primeiro foi a derrubada do governo da presidenta Dilma, evoluiu rapidamente desse golpe de Estado parlamentar para um golpe de Estado de cunho judicial. Hoje quem domina o parlamento, o Congresso e o Poder Executivo é o Poder Judiciário, evidentemente. O Poder Judiciário é um órgão que não é eleito por ninguém, e ele é controlado de perto pelo grande capital. Nesse sentido, chama muita atenção, por exemplo, a instituição das delações premiadas como um mecanismo para obter informações. Essas delações premiadas se conformam uma espécie de versão de tortura judicial moderna, chamemos assim. Para os potenciais delatores, se trabalha com a aplicação de penas gigantescas. E os delatores ficam em uma encruzilhada, no sentido de que ou eles delatam, ou que os procuradores e os juízes bem entendem, ou eles ficarão na cadeia durante décadas. Só para ter uma ideia, por exemplo, o tesoureiro, ex-tesoureiro do PT, Vacari, sofre uma condena de 41 anos de prisão por 4 processos. E existe um 5º em andamento. Isso demonstra o porquê, por exemplo, Antônio Palocci já começou a negociar a delação premiada dele. Bom, nesse sentido, o grande acontecimento dos últimos dias tem sido a delação premiada da JBS, que, como já analisamos, acabou com o regime político brasileiro de vez. Esse é um ponto fundamental para analisar a situação política. São 1.829 políticos, vários governadores, presidentes da República, compra de favores via negócios, dos quais os políticos recebem percentuais, repasses de dinheiro para uso pessoal, etc., etc. E, nesse sentido, o ponto de partida da análise deveria ser por que o imperialismo norte-americano está acabando com o regime político que existe hoje. Nesse sentido,
o que, em primeiro lugar, deve-se dizer é o seguinte: em cima de uma análise real da realidade, portanto, uma análise marxista ou materialista dialética, como método, analisando as coisas concatenadas, em evolução, com contradições, etc., o que nós vemos é que esse golpe que está sendo aplicado como terceira fase do golpe contra o governo de Michel Temer, ele representa a terceira fase do golpe, do desenvolvimento do golpe no Brasil, que seria um golpe que só pode ser um golpe de cunho bonapartista. O que significa isso? Significa um governo que passa por fora do parlamento, devido ao grau da crise, e que coloca no lugar um regime que entra sem o voto popular, ou por meio de um voto totalmente manipulado, e que vai colocar como uma espécie de árbitro da situação um poder central reacionário, ditatorial, mais forte. Portanto, é uma ditadura burocrática policial. Aqui deveríamos voltar a repassar o que já temos analisado em outras ocasiões e que valeria um tema específico de um hangout nosso, que seria o caráter do próprio Estado burguês. O que nós devemos dizer é que o Estado burguês não é um Estado democrático, obviamente, principalmente nos últimos 100 anos, tem evoluído rapidamente para estados abertamente ditatoriais, onde o chamado Estado profundo, que é um nomezinho que virou muito popular em inglês, que seria Deep State, Estado profundo, ele realmente é composto por aqueles órgãos do aparato do Estado mais repressivos, mais policialescos, mais burocráticos e que ninguém elege. Nesse sentido, no Brasil, por exemplo, estão sendo colocados em pé os mecanismos que formaram a base da ditadura militar brasileira durante o período mais duro, durante o período em que imperou o ato institucional número 5 durante o governo de Garrastazu Médici, que começou em dezembro de 68. Nesse sentido, nós já temos em pé hoje a lei antiterror, a lei das organizações criminosas e a lei anticorrupção, que coloca em pé vários mecanismos e até outros que faziam parte do ato institucional número 5. Recomendamos nesse sentido que todo mundo leia esse ato institucional número 5 para ver as semelhanças e ver para onde que o regime brasileiro vai. Essas três leis, dito seja de passagem, foram aprovadas durante o governo Dilma por pressão do próprio imperialismo. Também foi colocado em pé o Gabinete de Segurança Institucional, que nesse momento controlado por um elemento da extrema-direita, o general Etchegoyen, e que permite colocar tropas nas ruas, conforme já foi feito em várias ocasiões. Por exemplo, nas Olimpíadas, por exemplo, nas eleições municipais, no momento de que havia uma crise no Espírito Santo e no Rio. Ou seja, é um país onde temos 1 milhão de policiais, temos a Guarda Nacional, é preciso mandar as tropas para a rua. Bom, qualquer pessoa que seja minimamente democrática deveria se perguntar o porquê disso. Porque as tropas elas não recebem um treinamento de policial, treinamento investigativo, que nem a própria polícia militar tem. A polícia militar brasileira ela é orientada para a guerra, uma polícia militar. Até as próprias Nações Unidas, que é um instrumento do imperialismo, ela já denunciou isso várias vezes, e pediu a dissolução da polícia militar.
Bom, se a polícia militar é o que ela é hoje, assassinando em números oficiais mais de 2.000 pessoas por ano, sem contar os desaparecidos, que eles não contam, conforme denúncias públicas na internet, em todo o esquadrão da Batalhão da Polícia Militar, existe um esquadrão da morte, principalmente nas grandes capitais, a começar por São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E toda essa parafernália repressiva no Brasil, ela está somente se fortalecendo, e nesse sentido também devemos mencionar os acordos que existem com o FBI norte-americano, que em boa medida controla a Polícia Federal Brasileira, com a Justiça norte-americana, que está por trás de toda uma série de leis que estão sendo aplicadas no Brasil, inclusive principalmente contra as nossas empresas, a base da CIA, que existe, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Tríplice Fronteira. Agora teremos também o controle pelos norte-americanos da nossa base de satélites no norte do país, em Alcântara, a presença de tropas brasileiras, tropas norte-americanas em Roraima, e assim sucessivamente. Poderíamos até lembrarmos das palavras da ex-presidenta Dilma ao jornalista Luiz Nassif, quando ela disse: eu nunca governei o Brasil. O Brasil é governado por um aparato policial que eu nunca controlei. Essa política não é uma política eventual, própria do Brasil. Ela é uma política mundial, imposta pelo imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano. Por quê? Porque deve ser dito, em primeiro lugar, que a crise capitalista mundial, ela somente está se aprofundando a passos muito largos. A taxa média de lucro mundial, conforme nós temos repetido até a exaustão, caiu nos últimos 5 anos 25%, e no Brasil 32% nos últimos 2 anos. Então, no desespero para conter a taxa de lucro, o imperialismo é capaz de fazer qualquer loucura. Matar o número de gente que for preciso. Porque essa é a principal lei do capitalismo, e o capitalista e os seus representantes políticos e ideológicos, os burgueses como um todos, eles não são eles personificam o capital. Se não tem lucro, o capitalismo e eles mesmos morrem. Essa política, portanto, do bonapartismo, do endurecimento do regime, da saída por fora dos mecanismos extraparlamentares, é um fenômeno que acontece em escala mundial. Podemos ver isso na situação atual muito claramente, por exemplo, nas últimas eleições na França. Foi imposto lá um elemento de uma das 157 famílias que dominam o mundo, Emmanuel Macron, que é um papagaio da família Rothschild, e agora que ele foi eleito como se fosse em color de mel, de maneira muito artificial, ele declarou que vai passar a governar por meio de decretos nos 100 dias primeiros do seu governo. O que significa bonapartismo puro. Sem contar que ainda ele vai ter no calcanhar dele o fortalecimento da extrema-direita. Agora, nos dias... na primeira semana de junho, vamos ter as eleições parlamentares. E vamos ver como que fica a situação da extrema-direita. Ela somente tem 2 deputados hoje na Assembleia Nacional. E ela tirou 37% dos votos, quase. Além disso, lembremos um fato muito interessante, principalmente para desmistificar essa questão da suposta democracia. A esquerda pequeno-burguesa, ela tem um verdadeiro fetiche com democracia, entre aspas. Essa democracia à la Edward Snowden. Edward Snowden é o ex-agente da CIA e da NSA, a Agência Nacional de Segurança, que denunciou
há 2 ou 3 anos atrás, a brutal espionagem em cima da qual a NSA tem todo o controle do sistema de telecomunicações no mundo. Tudo que a gente fala no telefone, fala no computador, fala em tudo que é lugar, é espionado. O último vazamento pelo site Wikileaks da CIA demonstra que, por meio da chamada Operação Volt, eles espionam também os GPS e as Smart TV. Ou seja, é uma brutal ditadura de democracia, não tem absolutamente nada, o que é normal que seja assim. Porque o capitalismo se encontra em uma fase de podridão, em uma fase terminal. Não por acaso, tem acontecido muitos atentados terroristas nos últimos anos, e por coincidência, entre aspas, esses atentados terroristas sempre beneficiam os interesses do grande capital, das 157 famílias que dominam o mundo. Não por acaso, o atentado que aconteceu em Marsella, antes das eleições presidenciais francesas, criou uma comoção nacional que favoreceu esses resultados. Não por acaso, ontem aconteceu um atentado na arena do clube Manchester, na Inglaterra, às vésperas das eleições na Inglaterra também. Não por acaso, está tendo atentados sempre que alguma medida de choque precisa ser colocada em pé. Vou falar em choque, deixa eu pegar um livrinho aqui. Esse livrinho, olhem aqui, se chama Doutrina do Choque, de Naomi Campbell. Essa senhora, que é uma canadense, ela escreveu esse livro e ela demonstrou como o imperialismo, principalmente depois dos atentados de 2001, criou toda uma psicose coletiva para criar um clima de terror e, por meio desse clima de terror, impor o que eles bem entendem. Da mesma maneira, o que a gente tem escrito e falado em outros vídeos sobre as chamadas revoluções coloridas, que é justamente o que está em andamento hoje no Brasil, como uma política do imperialismo para minimizar a queda, a crise e a redução do poderio militar e, dessa maneira, dominar o mundo por meio de estratégias militares de baixa intensidade. O que está acontecendo no Brasil, conforme a gente já denunciou, é exatamente isso. A questão do impeachment de Dilma, de Temer, etc., até do próprio Trump, que está em andamento, não tem nada a ver com democracia. Tem a ver com a necessidade de salvar a taxa de lucros. Trump, ele foi colocado, como forma a gente denunciou na época, até temos matérias sobre isso no nosso site, lpsmundo.org, que mostram que Trump foi eleito justamente pelo grande capital, por meio de fraude, inclusive. Não por acaso ele teve 3 milhões de votos a menos que Hillary Clinton. Quando se viu que ele não teria condições de impor a política bonapartista que ele pretendia, que seria governar por meio de decretos por fora do Congresso, e porque ele tinha gerado um grande movimento de massas que começava a entrar em ebulição nos Estados Unidos, que nem no Brasil também. Então, o que aconteceu? Ele começou a ser atacado. Não por acaso, nesses dias, foi obrigado a renunciar o chefe do FBI. Isso deveria nos levar a questionar, por exemplo, sobre essa questão dos ataques, de manobras, de terrorismo, etc. Se a fidelidade das informações com as quais a gente trabalha tem algum nível, são fidedignas. Se dá para acreditar nisso. Nesse sentido, o que nós podemos dizer é que as informações são totalmente falsas e que nós devemos fazer um amplo trabalho
de desmistificação e de análise dessas informações. Nós, por exemplo, somos bastante assertivos na nossa análise, porque, além dos dados, nos quais a maioria, para não dizer a totalidade da esquerda no geral, se perde, nós os avaliamos em cima do método do marxismo, materialismo dialético. Então, quando nós vemos um atentado terrorista, nós já sabemos que temos que avaliar isso com pinças e ver principalmente a quem que isso beneficia, o interesse material. Você vê, por exemplo, o impeachment do Trump, o impeachment do Temer, a quem isso beneficia. Já a esquerda pequeno-burguesa não tem um problema, não tem uma análise econômico, marxista, dialético. Não, ela tem uma análise impressionista, burguesa ao extremo, religioso, não analisa nada. O problema para a esquerda burguesa e pequeno-burguesa é o que ela acha que é. São todas questões morais. Fala em democracia, em eleições, já fica arrepiada, sem avaliar se essas eleições servem para um determinado interesse de classe ou outro, e assim sucessivamente. Conforme a gente já denunciou, essas eleições que estão colocadas no Brasil são eleições amplamente golpistas, que elas têm como objetivo impor a terceira fase do golpe de Estado no Brasil, porque o governo Temer ele está muito desestabilizado. Essa rápida mudança de política, até a maneira como aprovaram as delações premiadas da Odebrecht, a toque de caixa, mostraram que o imperialismo impôs essa mudança de política brusca, porque estava em andamento um grande movimento de massas e isso poderia conduzir rapidamente a um período pré-revolucionário, principalmente se Michel Temer e o seu governo caíssem por conta do ascenso do movimento de massas. Qual foi o truque? Conforme a gente já denunciou, e voltamos a repetir, dada a importância dessa tese, que um governo que cai da mão do imperialismo, portanto, pela direita, nunca pode avançar para um regime mais democrático. E só pode avançar para um regime mais reacionário. Portanto, uma próxima etapa que, se a gente avaliar que eles estão destruindo o regime político atual, desde o PT até o PSDB, passando por mais quase 30 partidos, é que eles devem ter alguma coisa no lugar para conter o movimento de massas. E isso somente pode ser uma ditadura de cunho bonapartista, policial, burocrática, como terceira fase do golpe e como antessala da quarta fase do golpe. Qual seria a quarta fase? Seria uma ditadura de terror, como a que aconteceu no Brasil na época do governo de Garrastazu Médici. O que está levando a essa movimentação, essa mudança de política? Conforme eu disse no início, em primeiro lugar, o aprofundamento da crise capitalista mundial. A situação da economia no Brasil está a 1000 anos-luz de ser o que a propaganda da burguesia está falando. Não tem melhoria da economia nenhuma, nem mesmo antes dos escândalos da JBS, é tudo uma verdadeira mentira. Se nós pegarmos, por exemplo, o fato da inflação ter caído, bom, sensacional, a inflação caiu de 10%, números oficiais, que são manipulados, na época do Joaquim Levy, e caiu agora para 3,7%, segundo o INPC 15. Ou seja, a medição quinzenal que o IBGE faz por meio do Instituto Nacional de Preços ao Consumidor. Mas isso aí, que seria uma grande vitória, não tem nada de vitória. Que você tenha uma situação, um fato estatístico que revela que a situação no Brasil é extremamente crítica, porque nos últimos 2 anos, segundo também dados oficiais, a contração da economia brasileira foi de 3,8% e 3,6%, ou seja,
juros percentual sobre percentual, a economia brasileira quase perdeu, em termos oficiais, porque é muito mais, quase 10% da sua produção. Ou seja, uma inflação de 4%, sendo que você tem um decrescimento de 10%, ainda é um absurdo. E se você coloca o fato de que os juros estão em mais de 11%, o lucro do grande capital, bom, não tem igual. Isso aqui é o paraíso da especulação financeira, é 7% oficiais acima da inflação oficial na taxa Selic. Porque, por exemplo, nos juros que se paga para os títulos da dívida pública, não é nem taxa Selic, é muito mais. Não é 11%, é tipo 15%. Ou seja, isso aqui é a casa da mãe Joana elevado à quinta potência. E, além disso, temos toda a manipulação com swaps cambiais. Um investidor especulador de fora, com dólares, investe na especulação financeira no Brasil, por meio de títulos das empresas, títulos públicos, ações, etc. E ele tem o valor do dólar garantido quando ele sai. Por isso que o Brasil perde por ano, só com esse truque, uns mais ou menos 10 bilhões de dólares. Sem contar o que se perde com a rolagem da hipercorrupta e nunca auditada dívida pública, que no ano passado consumiu 43,27% do orçamento federal. Ou seja, quase a metade do orçamento federal é gasto em enrolar uma dívida pública hipercorrupta. Isso significou, no ano passado, considerando as três esferas da administração pública, governo federal, governo estadual e governos municipais, 360 bilhões de dólares, de reais, somente em termos de juros da dívida pública, e mais uns 600 bilhões em amortização da dívida pública. Ou seja, quase 1 trilhão de reais foram gastos na rolagem da dívida pública. Sem contar ainda a flamigerada PLS 204, que está para ser aprovada em escala nacional, e que ainda já funciona em 5 instâncias no Brasil. Por exemplo, em Belo Horizonte, Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo. O que isso significa? Que esses governos criam autarquias que funcionam como empresas privadas e que podem vender os títulos públicos como se fosse uma empresa privada, dando descontos absurdos, descontos que chegam a 60%, permitindo dividir os custos daqueles títulos públicos em 4 anos e ainda pagando juros do dobro dos normais. Ou seja, os grandes bancos que podem fazer isso, da mesma maneira que são os grandes bancos, uma dúzia de bancos mundiais que nem atuam no Brasil, como, por exemplo, alguém já ouviu falar o Deutsche Bank no Brasil? Já viram uma agência do Deutsche Bank? Ou do First National Bank? Ou do Barclays? Ou do Royal Bank of Scotland, que é um banco da família real britânica, que por meio do Grupo Alfa controla esse banco e é uma das famílias que domina o mundo. Ninguém viu nada disso. Ou seja, é uma grande roubalheira, isso do que se trata. O suposto lucro da Petrobras, de 4 bilhões, é tudo uma mentira. É um processo de manipulação contábil, que até tem um nome, isso em inglês, se chama impairment. Significa emparelhamento. E esse lucro somente existe por aí, por meio de truques contábeis. Porque o que acontece? A roubalheira na Petrobras é feroz. Da mesma maneira que a roubalheira em todo lugar é feroz. Isso aí é roubalheira legalizada. Na Petrobras, por exemplo, os campos de petróleo estão sendo vendidos sem licitação, o que é um escândalo, e por menos de 10% do valor. O que se pretende fazer com mais 250 empresas públicas? O Brasil, portanto, nesse momento, cada vez mais está se transformando e está sendo transformado pelo imperialismo em crise, que quer roubar do Brasil, dos brasileiros, da América Latina, dos trabalhadores do mundo, até a última gota de sangue, absolutamente tudo.
O Brasil volta à época da colônia. Nesse momento, a economia brasileira basicamente está baseada na exportação de petróleo cru e importa petróleo, derivados de petróleo, petróleo refinado. Exporta minério de ferro bruto, carne, soja, suco de laranja, milho, algodão, café. Então, é uma economia colonial. Aí alguém poderá dizer, mas nós temos a Embraer, que é uma empresa de ponta. Perfeito, nós temos a Embraer. Só que acontece o seguinte, a Embraer também sofreu um processo de intervenção, que nem a Odebrecht sofreu, que nem a JBS sofreu também, pelo Departamento de Justiça norte-americano, e ela tem dentro da empresa interventores que recebem salários altíssimos, que, por outra parte, também têm acesso a absolutamente todos os segredos comerciais a mando do imperialismo. Então, aonde que uma empresa dessas pode ir, que ela já tem um percentual de capital norte-americano, que hoje deve estar por volta de 30%, como que uma empresa dessas poderia concorrer no mercado mundial? É praticamente impossível. Bom, então vamos pontuar as teses principais antes de avaliar as políticas colocadas. Teses principais são as seguintes. Tese número 1. Uma grande crise capitalista mundial e o Brasil está na pole position dessa crise. O grande capital, controlado por 157 famílias que dominam o mundo, isso como tese 2, ele tenta salvar os lucros, descarregando o peso da crise sobre a população mundial, nesse momento, principalmente sobre o Brasil. Número 3, isso não se trata de uma coincidência, existe a categoria capitalismo, imperialismo, classes sociais, que a esquerda pequeno-burguesa ignora por completo, como é absolutamente natural que ignore, porque ela faz parte das camadas médias da população integrada ao regime, portanto. E, nesse sentido, o que nós temos é que toda essa luta suposta contra a corrupção, uma luta que não tem nada a ver com a democracia, e o que eles vão colocar em pé não é um regime mais democrático, senão a terceira etapa do golpe, que, como o golpe evolui pela direita, só pode ser uma ditadura de cunho bonapartista. Nesse sentido, vamos, em cima dessas teses, avaliar as políticas colocadas para este período. Nós temos a política do imperialismo, que ele manda nos setores da extrema-direita, como o Poder Judiciário, em primeiro lugar, a Operação Lava Jato, o STF, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, todas as polícias e assim sucessivamente, estou me referindo às cúpulas, o Exército, a mesma coisa. E, nesse sentido, essa extrema-direita, a mando do imperialismo, ele está avançando para um regime mais duro, de endurecimento, agora entrando numa terceira etapa, no qual não serão destruídas todas as organizações operárias, mas o governo tende a se endurecer rapidamente para poder impor os ataques, para, por meio desses ataques, aumentar de maneira gritante o repasse de recursos para o grande capital monopolista estrangeiro. A posição dos setores da esquerda de centro, como PMDB, PSDB, PP e todos os outros que estão na mira da implosão, como, por exemplo, os 28 partidos políticos que foram praticamente massacrados pelas delações da JBS, eles estão totalmente acuados, não sabem o que fazer. Veja que hoje, por exemplo, dia 23 de maio de 2017, até o governo Temer, com o apoio da base parlamentar, tentou aprovar a reforma trabalhista na Comissão de Economia do Senado, apoiado pelo senador Tasso Gereissati.
do PSDB. Um fato para se levar em conta. Também deve ser levado em conta, por exemplo, que hoje o STF condenou Paulo Maluf a 7 anos de prisão. Ou seja, existe uma escalada do golpe em relação a esses setores. A posição, que para nós nesse momento também é muito importante, que seria a posição da Frente Popular, ela é uma posição totalmente integrada ao regime, como não poderia deixar de ser, sempre foi assim, em todas as frentes populares, entenda-se por Frente Popular, partidos pequenos burgueses, com uma política em prol da burguesia do grande capital, e que tem uma base eleitoral nos trabalhadores, que no caso do Brasil seria o Partido dos Trabalhadores, em primeiro lugar, fundamentalmente as organizações de massas que ele controla, CUT, MST, UNE, movimentos sociais, e os demais partidos que carrega a reboque, né? Como, por exemplo, desde o PCdoB até penduricalhos super pequenos como o PCO. A política da Frente Popular é uma política de cunho parlamentar, como sempre foi. E sempre será, porque essa é a política da Frente Popular. No Brasil, quem participou das passeatas no domingo passado, eles tinham como bandeira, palavras de ordem principais, em escala nacional, o Fora Temer e Diretas Já, que é de uma total loucura, levando em conta que Temer já caiu e que o que falta é uma mera, conforme a gente já denunciou, uma mera formalidade, aqui uma manipulação do imperialismo norte-americano, para dar a entender que Temer está caindo da mão dos trabalhadores, pela pressão dos trabalhadores, e simular uma revolução colorida, para depois, a partir daí, passar para um governo com a chancela do povo, conforme eles conseguirem colocar, e de preferência até com uma nova constituinte, onde vai passar uma reforma trabalhista, vai ser muito mais reacionária, reforma trabalhista não, uma reforma política, onde ninguém da esquerda nunca mais vai se eleger por meio dessa Constituição, que a Constituinte vai gerar, e o PT vai ser pego nem pela Constituinte, vai ser pego pela lei das organizações criminosas. Ou seja, ir direta já, nesse momento, com o imperialismo controlando o jogo, é uma política totalmente suicida. Uma política de cretinismo parlamentar mórbido, de um amor à democracia burguesa, democracia até imperialista, que manda aqui, de um mau gosto absurdo, além de uma imbecilidade extrema. Vamos colocar um exemplo, para ficar uma consideração mais gráfica do problema. O que vocês achariam de você estar jogando futebol e o juiz estar 3.000% comprado para outro time, com a possibilidade de ele mudar as regras no momento que ele bem entende? Qual é o sentido de você jogar um jogo dessa maneira? Não é o caso de denunciar isso primeiro, no mínimo? Bom, a Frente Popular não quer saber de denunciar nada. Eles estão acuados pela pressão da extrema-direita e estão acuados também em cima do ascenso do movimento de massas. Então, meio que uma espécie de sanduíche. Por isso que eles têm essa política tão reacionária e tão defensiva. O programa deles não tem, aliás, essa esquerda não tem mais programa nenhum. Em prol dos trabalhadores, nem falar. Não? É um programa contra os trabalhadores, na prática, o que eles têm. Programa próprio, eles não têm, estão completamente desorientados. Por várias décadas de traições, essa esquerda levanta uma política totalmente movimentista, ou seja, seria o reformismo mórbido, de corre para salvar os carguinhos, muito pior que aquele
revisionismo, reformismo mais teórico, mais estruturado, por exemplo, que levou ao colapso da Segunda Internacional, quando os grandes partidos social-democratas aprovaram os créditos de guerra. Essa esquerda hoje, comparada com aquela esquerda, nos volta a lembrar uma frase de Hegel, Friedrich Hegel, o grande filósofo alemão, que em um dos seus escritos fala assim: a história ela se repete, inclusive porque ele achava, nós também achamos, que a história funciona em círculos em forma de espiral. E ele dizia assim: num primeiro momento, a história aparece como uma farsa, e no segundo momento, como uma tragédia. Dito isso, temos que falar, para terminar, da nossa política. Política da luta pelo socialismo nesse momento, em primeiro lugar, passa pelo profundo entendimento da situação política, um entendimento que deve ser feito de maneira objetiva, frio, independentemente da gente não gostar ou deixar de gostar, isso tanto faz. Nós temos que atuar como cientistas políticos e não como religiosos pequenos burgueses, como essa esquerda atua. A partir dessa análise, que só pode ser o fruto de uma análise coletiva, com muitos dados, muita avaliação, muita discussão, conforme a gente mesmo faz, nós devemos extrair, a partir daí, as palavras de ordem, que tem que entrar profundamente na veia dos trabalhadores. Nesse ponto, nós devemos reconhecer que nós temos uma deficiência. Por quê? Porque nós identificamos os eixos principais para elaborar essa palavra de ordem. Nós achamos que, em primeiro lugar, em cima da avaliação que a gente faz, é preciso impulsionar um grande movimento de massas, que seria a única força na altura para poder confrontar o golpismo, o imperialismo e os ataques do grande capital. Para chamar um grande movimento de massas, isso deve ser chamado a partir dos sindicatos e dos movimentos sociais. Não podemos dar essa carta para centrais sindicais, que são totalmente burocratizadas. Temos que nós ter as mãos livres para impulsionar uma grande campanha com as direções e contra as direções, e também, principalmente, por baixo. Uma campanha por cima e por baixo, rumo a um fórum de trabalhadores para discutir o problema, a partir daí preparar a greve geral e tirar as palavras de ordem de conjunto, por meio de um fórum de trabalhadores. Nesse momento, portanto, em linhas gerais, o que está colocado em 3 palavras de ordem fundamentais que deveriam orientar a luta nesse próximo período é, em primeiro lugar, por uma frente única antigolpista. O PT tem que entender que, se não lutar contra o golpe, principalmente os ativistas, se não passarem por cima das direções, o que vai acontecer? Vai todo mundo em cana. E que as eleições, nesse momento, são parte do golpe. Ponto número 2, pela unidade dos trabalhadores contra todos os ataques, chamar a um congresso de trabalhadores e ativistas. E número 3, pela greve geral verdadeira, de massas, pela base. Bom, com isso vamos interromper a apresentação e eu vou verificar se temos alguma pergunta aqui. Um segundinho. Uma pessoa pergunta, Solange, Cristina, como devemos lutar contra o golpe? Foi a que acabamos de dizer agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Carlos Adão. As esquerdas pedem direta já, focando Lula. Mas caso Lula se torne inelegível, como ficarão essas esquerdas em perspectiva de uma candidatura para as diretas já? Essa pergunta do Carlos Adão é muito importante. O que deve ser dito com relação à candidatura Lula? Em primeiro lugar, a candidatura Lula é inviável.
com toda essa enxurrada de processos contra eles, o que estão para vir, as delações, e não esquecer que as delações somente passaram em cima de quem, basicamente? Odebrecht, JBS e os marqueteiros, João Santana e Mônica Moura. Aí, o prato quente ainda está para vir. O negócio já está a 300 graus de temperatura, mas ainda está para vir. As delações de Antônio Palocci, e ele foi ministro da Fazenda de Lula e ministro da Casa Civil da presidenta Dilma. Não é qualquer um. Ele tem muito a dizer. E, obviamente, que se ele não dizer, ele sabe que ele vai cair. E um elemento, desses elementos da ala mais direitista do PT, apesar de ele ter sido até um militante da esquerda, antigamente, até trotskista ele foi. E também tem as relações que estão a caminho de uma segunda fase das delações da Odebrecht Internacional, da Camargo Corrêa, da Andrade Gutierrez, da OAS, de Renato Duque, que ele foi diretor da principal área da Petrobras, EIP, Exploração e Produção, Duda Mendonça, que ele também foi marqueteiro, e tem uma fila enorme de gente que quer delatar. E para delatar, o que nós não devemos esquecer é que quem carimba a delatação, aprova a delação, é o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro. No caso dessas últimas delações da JBS, pelo fato de terem sido delações muito importantes, nem passaram pelo juiz Sérgio Moro, foram direto ao chefe do esquema das delações, que seria a Procuradoria-Geral da República, a partir do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que é um elemento da extrema-direita, e o relator do STF para Lava Jato, o ministro Edson Fachin. Então, nesse esquema de cartas marcadas, como dá para se pensar em eleição, em candidatura, é um negócio de doido isso aí. Está totalmente descartada essa possibilidade. E, ao mesmo tempo, deve ser dito que a candidatura do Ciro Gomes também começou a ficar meio semi-implodida, porque começaram a surgir denúncias pela JBS contra o irmão dele, Cid Gomes, do qual o Ciro Gomes é um parceiro próximo. O PDT, o presidente, que é o Lupe, e o partido como um todo também está mencionado nas delações da JBS. Eu recomendo a todos ouvir isso aí. Eu, por exemplo, que sou um analista muito disciplinado, o que eu faço? Eu pego essas delações e eu ouço elas, inclusive algumas delas várias vezes. Eu ouvi todos os áudios que vazaram do Lula pela Rede Globo, foram mais de 42, alguns com 20 minutos, outros com 3 minutos, ouvi todos, alguns várias vezes. Os dos marqueteiros, ouvi todos, da Odebrecht também, e da JBS também, que são um monte. E recomendo, no caso da JBS, ouvir principalmente, conforme eu disse na plenária anterior, os vídeos de Ricardo Saldi. Esse Ricardo Saldi é o responsável pelo setor de relações com os partidos políticos e os governos, relações institucionais. Quem ouve isso aí com muita atenção e faz uma análise marxista do assunto, nunca poderia ter essa ilusão. Acontece que essa esquerda tem essas ilusões, porque essa esquerda é uma esquerda pequena burguesa, ela está desesperada e está tentando ver como se salvar da situação. Temos uma outra pergunta aqui, do Jarbas Rocha. Você considera o PCdoB como partido marxista-leninista na teoria e prática? Qual partido aqui no Brasil pode ser considerado? Bom, companheiro Jarbas, precisaríamos definir essas categorias, né? O que é marxismo e leninismo. Considerando que nós, em princípio, essas categorias
se referem a quem segue a ciência do marxismo e não simplesmente a quem tem um quadro atrás da cabeça. Por exemplo, aqui tem uma bandeira da LPS atrás de mim. Eu coloquei ali como um enfeite. Mas é uma bandeira que eu respeito. Em qual sentido? Nós aprovamos um congresso. Aliás, nós tivemos um congresso agora na Semana Santa, no mês de abril, Congresso da Luta pelo Socialismo, e nós aprovamos uma série de teses que estão disponíveis no nosso site, são públicas, lpsmundo.org. Eu fui eleito como dirigente nacional da LPS para o Comitê Central e também sou dirigente da direção executiva da Luta pelo Socialismo. Então, o que acontece? Eu recebi um mandato. E a minha função, entre congresso e congresso, assim como os demais companheiros dirigentes e todos os militantes, é aplicar essas teses. Eu não tenho por que ficar inventando nada. O que eu tenho que fazer é aplicar e respeitar o mandato que, com muito orgulho e muita honra, eu recebi. Para aplicar esse mandato, essa série de tarefas que eu recebi do Congresso, eu tenho que usar um método de análise para a gente se orientar na situação política. Então, o que acontece? Quando surgiu esse problema da Odebrecht também, agora a última, da JBS, imediatamente nós fizemos uma força-tarefa, fizemos uma análise, né, da situação e 2 horas da manhã, porque isso estourou mais ou menos 7 horas da noite, nós já tínhamos uma tese pronta, né, do que tinha acontecido. Uma tese que já nós publicamos com uns 10.000 caracteres, já bastante encorpada. No outro dia, pela manhã, o restante da direção acabou aprovando a tese que nós, da executiva, tínhamos elaborado, e isso foi ao ar. Então, o que eu quero dizer com isso? Só para te mostrar um pouquinho os métodos com os quais a gente trabalha. Nós prezamos muito no trabalho coletivo em cima do centralismo democrático. Nós fazemos amplas discussões pela base e, a partir daí, nós tiramos conclusões, teses políticas para todo mundo aplicar, inclusive aqueles que não concordaram na discussão, porque não se trata de 100% de concordância. Se trata de você ter uma política majoritária para ser aplicada. E depois, no processo prático, se determina se aquilo estava certo ou errado. Se está errado, se ajusta, se faz autocrítica. Se está certo, se vai em frente, se aprofunda isso aí. Agora, em relação à pergunta do companheiro Jarbas, o que nós vemos é que no Brasil e no mundo, no geral, a esquerda, que está submetida a décadas de neoliberalismo integrada ao regime, por exemplo, o PCdoB acabou de ser denunciado pelo JBS, que recebeu 10 milhões de reais em doações ilícitas. Bom, normal, mas não dá para se impressionar. Por exemplo, quando Haroldo Lima, ele era diretor-geral da, como chama? ANP, a Associação Nacional do Petróleo, ele contratou como chama? A Halliburton. Essa Halliburton é a empresa da qual é dono Dick Cheney, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos na época de George Bush, um elemento da extrema-direita ao extremo, inclusive, e ele deu acesso a essa Halliburton, que é uma petrolífera, a todo o banco de dados da Petrobras. Isso aí era o PCdoB que fez isso. Ou seja, o problema normal, conforme eu tinha dito há pouco tempo atrás, é que se trata de uma esquerda que não é uma esquerda teórica, que nem poderia ser na Segunda Internacional. Você tinha Kautsky. Kautsky era um elemento que ele se degenerou rapidamente, mas ele tinha sido um grande teórico durante uma etapa da Segunda Internacional, a referência dos revolucionários do mundo inteiro. Edward Bernstein, que foi que deu origem ao revisionismo,
Ele era um grande teórico. Ele tinha sido secretário pessoal de Engels, Friedrich Engels, que era companheiro de Marx. Não eram esses imbecis que nós temos hoje. Porque essa esquerda que nós temos hoje, na quase absoluta maioria, é uma burocracia. São elementos que estão intrinsecamente vinculados ao grande capital, seja pelos sindicatos, pelo parlamento, como burocratas universitários, como professores, que acham que se são lucasianos ou são gramscianos, que gramscianos, aí entre parênteses, esse gramscianismo das universidades, dos cadernos de cárcere, isso aí nem Gramsci é. Isso aí é togliatismo, começo de conversa. E é uma esquerda que não é marxista, nem leninista. Então, respondendo a tua pergunta, sim. O marxismo, leninismo, e para quem é trotskista, que nem a gente, seria o trotskismo também, só que no nosso caso a gente acha que o trotskismo foi a forma que o leninismo adquiriu na luta contra a burocratização da União Soviética. E aqui o que entra é o seguinte, entenda-se bem, não importa se você gosta do Stalin, se você tem uma foto do Stalin, que eu tenho a bandeira da EPS, mas só com uma foto. Tudo bem, eu posso ter uma foto do Papa atrás de mim. O que isso significa? O ponto é se você acha, por exemplo, que o Stalin, nas políticas que ele aplicou, essas políticas são ainda apropriadas para a Revolução Brasileira. É isso que deveria ser discutido. Por exemplo, a teoria do socialismo num só país se aplica no Brasil hoje. A teoria da revolução por etapas, se aplica hoje no Brasil. A aliança nas frentes populares, que nem o stalinismo sempre fez, se aplica hoje no Brasil e no mundo. As alianças que ele fez com o imperialismo se aplica no Brasil e no mundo, e assim sucessivamente. É isso que se deve discutir sobre o ponto de vista da atuação política real, revolucionária, em prol dos interesses irreconciliáveis da classe trabalhadora hoje. Nesse sentido, o que eu posso te dizer, companheiro Jarbas e todos os demais que estiveram nos assistindo, lamentavelmente, hoje em dia, o Partido Operário Revolucionário da classe operária hoje não existe nem no Brasil nem no mundo. O que existe hoje ou são grupos altamente integrados ao regime, em alguma outra medida, tipo o PCdoB, um caso que não precisa nem dizer, né? E o que que nós precisamos ser dialéticos. Precisaremos até abrir uma palestra especial sobre isso. Precisamos ver as coisas em evolução e em transição, na sua transição. Se você olha a coisa desse movimento, você pode ver que, apesar de não existir o Partido Operário Revolucionário no Brasil e no mundo, começam a surgir os elementos que mostram que o terreno cada vez vai ficando mais fértil para que esse partido surja no Brasil e no mundo. A crise do capital é o que coloca isso em pé. A crise no mundo nunca foi tão grande como hoje. A crise do imperialismo nunca foi tão grande como hoje. E hoje não existe mecanismo de contenção de massas fortes como era o stalinismo numa época, né? Que, por exemplo, aqui, PCB, em 1964, e era um PCB de verdade, não é o nome do PCB que é o que temos hoje, né? Por exemplo, numa única fábrica, já relatei isso várias vezes, em São Paulo, na Nitroquímica, em São Miguel Paulista, você tinha ali dentro 300 militantes operários numa única fábrica, dominando um monte de sindicatos. Tinha um monte de deputados, tinha de tudo ali. Era um partido de massas, mas era um partido hiperoportunista que desabou que num castelo de cartas. Então, você precisa ver a coisa em evolução. Nesse momento, as tendências revolucionárias tendem a crescer rapidamente. Em cima do crescimento, tendem a surgir partidos operários revolucionários de massa para fazer a revolução. O que importa do marxismo-leninismo é o método, não é o nome. Bom, essa é a nossa posição como LPs. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Bom, com isso, como nós não temos mais perguntas, vamos encerrando por aqui. Agradecendo a todos pela audiência. Nós temos as nossas
nossos hangouts, as nossas plenárias, que nós estamos tentando encurtar ao máximo, de preferência para 45 minutos, 1 hora no máximo, a menos que surjam perguntas. Todas as terças-feiras, estamos ainda afinando o horário, em princípio vai ser às 19h30. E, além disso, nós chamaremos outros hangouts e também chamaremos ou publicaremos outros vídeos, porque a situação política está evoluindo muito rapidamente. Então, amanhã, por exemplo, vai ter a movimentação em Brasília. Nós estaremos lá com algumas pessoas fazendo trabalho de panfletagem, falando com os trabalhadores, etc. E isso precisa ser analisado. Dito isso, então, muito obrigado a todos. Até a próxima palestra. E desejando a todos uma análise ampla, fria, clara da situação política atual. E, em cima disso, estabelecer uma luta de massas concreta, real e revolucionária para atuar no próximo período contra o imperialismo e pela organização da classe operária mundial. Muito obrigado.